No episódio anterior, Linda começou a gravar as chamadas. Ao mesmo tempo que a equipe da Paula aumenta seus esforços para encontrar mais vítimas. Um outro evento estava prestes a se desenrolar. No dia 13 de novembro de 1997, Eric e Beverly Lambert seguiram rastros específicos de um boato muito particular. E eles decidiram ir para o Arkansas, especificamente em Van Buren, no condado de Crawford. E nessa época, essa cidade tinha de 15 a 18 mil habitantes. E agora será emocionante e vocês não imaginam o quanto. Eles entram na varanda da frente, batem na porta e esperam alguém vir. E vai ser agora que essa mulher verá o seu destino mudar de curso outra vez. E a dona da casa abre a porta e a Beverly faz a seguinte pergunta: você é Juanita Broderick? E se você está se perguntando como eu sei exatamente quem disse o que durante essa conversa, é aqui que temos uma reviravolta. Eric e Beverly Lambert eram investigadores particulares, além de serem uma dupla de marido e mulher de Dallas. E eles foram contratados pelos advogados da Paula para um propósito muito específico: encontrar mulheres que pudessem ajudar a estabelecer um padrão de comportamento impróprio do Bill. Porque a Juanita nem imaginava ou fazia a menor ideia que essa conversa estava sendo gravada. E eu consegui a transcrição completa para trazer para vocês. Senhora Broderick, meu nome é Beverly Lambert, somos investigadores particulares. Esse é Rick, meu marido. Podemos conversar com você por alguns momentos? Juanita: Não, vocês não. O que é isso? Beverly: estamos fazendo um trabalho para os advogados que representam Paula Jones. Juanita: isso é o que eu pensei, mas não quero falar com vocês. Beverly: existe alguma razão? Juanita: sim, apenas é que isso foi há muito tempo e não quero reviver isso. Beverly: você percebe que os advogados provavelmente vão intimar você se não conversar conosco? Tudo bem? Juanita: não, eu não quero ser intimada. Se eles fizerem isso, eles não vão conseguir nada de mim. Beverly: bem, como você pode ver, temos um trabalho horrível. Tivemos que entrevistar cerca de 75 pessoas e tem sido difícil. Juanita: de onde vocês vieram? E é aqui que o Rick começa a falar também. Nós somos de Dallas. Juanita: é uma situação horrível. E é algo que quer dizer, eu sou uma mulher de negócios aqui há anos e esta é a minha casa. E quando tudo isso começou antes de Washington, o American Spectator ficava acampado aqui embaixo. Tentei ir a São Francisco e eles me seguiram até lá. E um cara tentando escrever um livro não me deixou em paz. Beverly: então isso não é novo? Juanita: não, eu estou apenas tentando fugir disso tudo. Beverly: nós não sabíamos que mais ninguém tinha vindo aqui. Estamos apenas seguindo os rumores. Rick: nós conversamos com tantas pessoas e nós tínhamos o seu nome, dirigimos de Little Rock para falar com você e... Juanita: sim, não é agradável e eu não vou entrar nisso. Rick: o que você está nos dizendo? É que isso aconteceu mesmo? Juanita: não, eu não estou te dizendo nada. Eu estou dizendo que fui perseguida por muita mídia. Rick: sim, senhora. Beverly: bem, nós entendemos. Nós amaríamos falar com você e eu vou dizer que eles provavelmente vão intimá-la. Juanita: é muito particular, estamos falando sobre algo que aconteceu há 20 anos. E agora, gente, agora vai ser muito forte. Olha isso aqui. Rick: você sente em sua mente que Paula Jones... E Juanita interrompe:
ela está falando a verdade. Rick, ela está dizendo a verdade? Joanita, sim, ela está dizendo a verdade. Qualquer mal que ela contar sobre ele é a verdade. Ela está dizendo a verdade. Beverly, nós sentimos que estamos fazendo a coisa certa, estamos fazendo um trabalho muito difícil, mas sentimos que estamos fazendo isso por um propósito bom. Joanita, sim. Rick, todos os advogados para os quais estamos trabalhando são bons e fortes, homens cristãos, e nós também. Nós já estivemos avisando sobre os perigos e o que pode acontecer. Beverly, nós realmente temos muitas mulheres com quem estamos conversando e não estamos apenas implicando com você ou qualquer outra pessoa. Rick, temos uma ordem de silêncio e não podemos compartilhar as informações que recebemos com ninguém além dos advogados. Joanita, sim, mas eu nunca entraria nisso com mais ninguém, nunca! Com certeza eu não iria. E eu pensei, talvez vocês tivessem conseguido a gravação. E foi por isso que vocês vieram. Nós já vamos entrar nisso aí, segura. Beverly, não. Joanita, sim, algumas pessoas entraram no meu escritório e gravaram nossa conversa e eu não tinha ideia do que eles fizeram. Beverly, recentemente? Joanita, isso foi um pouco antes dele ser eleito pela primeira vez. Beverly, Joanita, foi quando eles me seguiram até São Francisco e foi muito ruim. Rick, quem fez isso? O American Spectator? Joanita, não, era quem pensávamos ser um amigo que sabia sobre anos atrás. Beverly, isso provavelmente é de onde nossos advogados conseguiram a informação. Joanita, provavelmente, porque até na época que aconteceu, eles ligaram para o meu advogado, eles o chamaram da sua aula de direito para perguntar se era verdade. Então, se alguma coisa for dita, eu vou negar qualquer coisa. Beverly, bem, eles nos disseram que você pode ser hostil e é por isso que eu trouxe meu marido e parceiro comigo, mas você não é hostil. Você está apenas sofrendo e não quer arrastar o passado e eu não posso culpá-la de forma alguma. Joanita, coisas ruins que eu nem posso começar a te contar. Beverly, desculpe. Joanita, na verdade, a pessoa que estava no meu escritório e fez a gravação disse que a boa amiga de sua esposa havia sido também vitimada pelo Bill. Mas ela estava bêbada na época e por isso nada poderia acontecer. Rick, bem, isso não é desculpa para mim. Sou um velho detetive de homicídios de Dallas e isso não é desculpa suficiente. Sim, e quem me contou foi o Sheffield Nelson, que concorreu a governador. Beverly, bem, faremos uma ligação para ele. Na verdade, estamos falando com todos. A maioria dessas pessoas são recentes e eu vou te dizer, ele não parou com seu comportamento há 20 anos. Beverly, bem, certamente não queremos ser intrusivos. Não queremos ser como as pessoas que foram tão rudes com você. Joanita, não, vocês estão indo bem. Rick, nós apenas sentimos que aqui está um homem em lugares altos que é a prova de balas. E tudo que ele fez, Will Walter. E Joanita interrompe. Mas você não pode chegar até ele. E eu não vou estragar meu bom nome para fazer isso. Beverly, mas há outras mulheres. Outras mulheres. Rick, eu me recuso a concordar com você, Joanita. Não quero pensar que isso é verdade, no sentido de ninguém conseguir chegar até ele. Joanita, bem, não há absolutamente nenhuma maneira. Ninguém conseguirá chegar até ele. Ele é muito cruel. Rick, bem, eu sinto que se alguém pode derrubá-lo, esse alguém é o Senhor. Joanita, bem, eu espero que sim. E eu tenho orado por isso nos últimos 6 anos. Beverly, nós somos cristãos. Rick, você é cristã? Joanita, sim. Beverly, bem, estamos orando para que Deus nos envie para as pessoas certas. Rick, a razão pelo qual pegamos o caso, a razão pelo qual aqueles advogados pegaram o caso é que este é um escritório de advocacia que é todo cristão. Joanita, mas não há como eu entrar no banco das testemunhas e contar isso. Eu não vou. Beverly, mas o que você faria se eles a intimassem? Joanita, vou ter que consultar meu advogado. Eu tenho um advogado que sempre lida com isso. Beverly, você estaria disposta a nos dar o nome dele? Joanita, sim. É Bill Walters. Rick, ele é um democrata ou um republicano? Joanita, ele é um republicano. Rick, bom,
Joanita, mas eu não vou cooperar. Beverly, mesmo que seu advogado fizesse, quer dizer, e se ele preenchesse uma declaração juramentada ao seu advogado que pudesse ser passada adiante? Joanita, bom, eu não sei. Rick, bem, ore sobre isso. Eu acho que Paula Jones é uma grande americana pelo que ela está fazendo. Acho que todos esses caras que estão se arriscando com suas carreiras, inclusive nós, quer dizer, é uma chance. Mas eu, por exemplo, conheço muitas pessoas que estão cansadas da corrupção dele. Joanita, eu já tive essa conversa antes, só que não quero reviver isso. Foi uma coisa horrível, horrível para mim. E eu não quero reviver nada disso. Beverly, vou contatar os advogados e contar a eles sobre o que conversamos hoje. E se houver alguma maneira para que você faça uma declaração escrita em vez de cara a cara, eu vou verificar se isso é possível, ok? E Joanita, bem, diga a eles para falar com os meus advogados, ok? Beverly, nós vamos. E então eles se despediram e foram embora. E é agora que nós vamos dar uma volta no tempo para conhecer toda a história da Joanita desde o começo e entender as coisas que aconteceram com ela até esse ponto. Os pais de Joanita eram Buster Smith e Mary Elizabeth. Ela é a filha caçula e seu pai foi o criador da Smith Cleaners. A mãe da Joanita foi física e genuinamente prejudicial para a criação das suas filhas. Além disso, a família foi criada congregando na igreja episcopal. Mais tarde, Joanita casou com Gary Hicks e eles tiveram um filho chamado Kevin Hicks. Joanita era dona de uma casa de idosos e em tudo que eu pesquisei, eu encontrei que a Joanita era uma excelente profissional, ela era enfermeira também. E Joanita, politicamente falando, era uma democrata. E ela se candidatou como voluntária para a base do Partido Democrata do Arkansas na década de 1970. Ela saía da sua casa de repouso depois do horário de expediente, pegava seu filho e eles saíam por aí, ele tinha 8 anos na época, e eles iam colocando placas no quintal das pessoas promovendo o partido. Cerca de 3 semanas depois que ela se voluntariou, o escritório do estado ligou e perguntou se Bill Clinton poderia passar pela casa de repouso da Joanita para conhecer os moradores, conhecer as famílias e fazer uma excursão de campanha. E ela ficou muito empolgada com essa ideia, até porque ela já tinha visto os comerciais de TV do Bill. Na época ele era procurador e estava se candidatando a governador. E quando Bill estava visitando a casa de repouso da Joanita, ela aproveitou a oportunidade para se aproximar dele. Seu objetivo não era social. O que a Joanita queria dizer para o Bill era que o Estado não estava fornecendo dinheiro suficiente para cuidar de idosos. Era 1978, então vocês imaginam. E então, no meio da conversa, o Bill pergunta a ela: "Você já esteve em Little Rock?" E Joanita diz: "Bom, na verdade, estarei lá em 3 semanas. E o Bill respondeu: "Então ligue para o meu escritório de campanha quando chegar. Vamos sentar lá e conversar sobre isso." E a Joanita ficou muito animada. Durante 2 ou 3 dias, ela ficou trabalhando, criando gráficos com informações e reunindo todas as estatísticas necessárias para apresentar um projeto no qual pudesse receber financiamento para expandir seus esforços em ajudar idosos da comunidade. 3 semanas depois, a Joanita e uma colega chamada Norma Rogers tinham planos para ir a Little Rock para a conferência da Associação de Casas de Repouso do Estado do Arkansas. E em 24 de abril de 1978, elas se registraram no Camelot Hotel e na manhã seguinte, Joanita ligou para o escritório de campanha do Bill. Uma mulher deu a Joanita o número do Bill e disse que ele estava esperando a ligação dela. Joanita discou o número e Bill atendeu. E ela propôs que eles se encontrassem na sede da campanha durante o horário de almoço. Mas o Bill disse que preferia vê-la imediatamente. "Por que não vou ao seu hotel agora? Digo, 8 ou 8:30 da manhã." E ela disse: "Tá, tudo bem,
vai ser ótimo. E o Bill disse, bom, ok, assim que eu chegar na cafeteria do Camelot, eu ligo pra você. Enquanto a Norma foi conferir um workshop na conferência do lar de idosos, a Joanita ficou no quarto de hotel esperando que o Bill ligasse. E finalmente o telefone toca e é ele. Joanita, aqui embaixo está muito lotado e também há alguns repórteres. Podemos falar no seu quarto? A Joanita disse sim. Embora ela não sentiu medo, mas ela achou a situação estranha. Ela nunca esteve em um quarto de hotel com um homem que só falou uma vez. Mas o Bill não era qualquer homem, ele era o procurador-geral do Arkansas. Após algum tempo, Joanita ouviu alguém batendo na porta. E ela abriu e ele entrou, com seus óculos escuros. E a primeira coisa que ela pensou foi... Meu Deus, o que ele está fazendo parado no corredor com esses óculos escuros? E ele simplesmente entra... e caminha até a mesa onde estava o café, tira o paletó e o coloca sobre a cadeira. Então ela se aproxima e começa a servir o café. E quando ela está fazendo isso, ele disse, vem aqui um minuto, eu quero te mostrar esse prédio aqui embaixo. E Joanita foi até ele para ver que prédio ele estava falando. E de repente, Bill a abraçou e apontou para o prédio e disse, esta era uma antiga prisão e eu quero restaurar assim que me tornar governador. E a Joanita, ok. E ela começou a voltar para o outro lado e, claro, tirou o braço dele de seu ombro. E foi aí que ele a agarrou. E as coisas ficaram muito ruins. Bill começou a beijá-la e quando ela se afastou e disse que era casada, ele continuou. E então ela começou a empurrá-lo e ele foi mais forte e a empurrou para a cama. E então Joanita gritou e ele a mordeu com força no lábio superior. E então ele a forçou. Passaram-se mais 10 ou 15 minutos e o Bill disse o seguinte, eu vou fazer isso de novo. E ele recomeçou todo o processo mais uma vez. Depois que ele terminou, Bill colocou os óculos escuros, abriu a porta e antes de sair, ele disse a Joanita, coloca um pouco de gelo nesse lábio. E então foi embora. Quando Norma voltou para o quarto e encontrou Joanita 45 minutos depois, em estado de choque na cama, Joanita revelou tudo o que aconteceu. E na hora, Joanita revelou que não queria contar aquilo para mais ninguém. E vocês já vão entender o porquê. E elas rapidamente fizeram as malas e foram embora. E a Norma, que também era uma enfermeira, fazia constantes intervalos na estrada para comprar gelo e aplicar sobre os lábios inchados de Joanita. De acordo com o testemunho da Norma, o lábio de Joanita foi danificado a tal ponto que quase foi rasgado em 2 pedaços. Norma é uma das 5 pessoas que soube do que aconteceu na época, mas a Joanita não queria relatar esse incidente para a polícia ou a imprensa. Ela ficou muito envergonhada. E na época ela pensou que era sua culpa, porque ela disse, eu fui estúpida, eu deixei ele entrar no meu quarto. E ela sentia muita vergonha e não gostava de conversar sobre o assunto. Nessa altura, ela tinha 35 anos. Cerca de uma semana depois do incidente, uma amiga muito querida da Joanita, chamada Susan Lewis, ligou para ela e disse, eu preciso falar com você, e é muito importante. Podemos nos encontrar no parque da cidade? E como Susan era uma amiga íntima da Joanita, e Joanita era a madrinha de seus filhos, ela foi. E ela foi em seu carro, Susan foi em seu carro, e ela entrou para o carro de Susan, e logo a Susan começou a dizer, Joanita, há alguns rumores muito ruins circulando sobre você. E a Joanita pensou, ah meu Deus, ela sabe o que aconteceu com o Bill. E de repente a Joanita começou a desabafar. Ela falou, eu sei, foi horrível, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. E a Susan disse, peraí, o que você tá falando? E então Joanita se deu conta que a Susan não sabia nada sobre o que aconteceu com o Bill. Ela ouviu um boato completamente não relacionado, de que a Joanita estava traindo seu marido. E isso era verdade. Mas como Joanita disse a Susan no carro aquele dia, o caso
era a última coisa que estava em sua mente. E o homem com quem Joanita tinha um caso era David Broderick, no qual ela revelou o incidente alguns dias depois. E o David também era casado. E ele ficou furioso, mas não havia nada que eles pudessem fazer, porque Joanita sabia que se denunciasse o Bill, seu caso seria exposto, e o David sabia a mesma coisa também. 3 semanas depois, Joanita decidiu participar de uma arrecadação de fundos para o Bill, que aconteceria em um evento privado na cafeteria de um hotel. E ela decidiu ir a esse evento encorajada pelos seus amigos, porque ela precisava falar com o Bill de que ela passou a impressão errada quando o deixou entrar. Naquela época ela ainda acreditava que a culpa era dela. E ela tentou falar com ele, mas ele a ignorou completamente. E quando Joanita estava prestes a ir embora, Hillary apareceu e a puxou de lado, pegou na mão de Joanita e disse: "Eu só quero que você saiba o quanto Bill e eu agradecemos o que você fez por ele." Nesse momento ela tentou puxar a mão de volta e se afastar, mas Hillary segurou firmemente sua mão enquanto olhava para ela. Só que dessa vez, o sorriso de Hillary, quando ela disse a frase anterior, se transformou para um olhar macabro. E Hillary disse: "Você entende tudo o que você fez?" E Joanita foi embora chocada. Joanita e seu marido se separaram em 1979 e após 2 anos, ela se casou com David em 1981. Drasticamente afetada pela circunstância desastrosa que lhe atingiu naquele hotel, Joanita tentou seguir sua vida normalmente. Porém, Bill tentou ligar para a casa de repouso várias e várias vezes, mas ela nunca atendeu. E posteriormente, ela abriu uma segunda instalação para fornecer serviços para crianças com deficiência mental em Fort Smith, no Arkansas. E em 1984, a enfermaria de Joanita foi considerada a melhor de todo o estado. E quando Bill ficou sabendo, enviou uma carta oficial de congratulações. Na parte inferior, havia uma nota manuscrita de Bill dizendo: "Eu te admiro muito." E Joanita ficou enojada. Mas em 1991, Bill surpreenderia Joanita. Em uma reunião estadual de normas de enfermagem, Bill surgiu cercando Joanita no corredor do evento. E Joanita ficou chocada e paralisada. Bill tentou segurar em sua mão e ela diz que esse momento foi completamente irreal. Ela afastando a mão, e então ele disse a ela: "Você pode me perdoar? Não sou o mesmo homem que costumava ser. O que posso fazer para compensar isso, Joanita?" Mas ela viu nos olhos dele a maldade, e ela disse: "Vá para o inferno", e se afastou. Jen Darden, que sabia do incidente e estava presente, também viu Bill falando com Joanita no corredor. Logo após esse evento, o Bill anunciou a sua candidatura a primária presidencial. E aí nós vamos chegar no ano de 1992, que vocês vão entender aquela gravação que a Joanita comentou com os investigadores. Philip Yakan era um amigo de Joanita e ele sabia do incidente. E nessa época, um homem chamado Sheffield Nelson, que já havia concorrido a governador, soube do incidente. E o Yakan levou o Nelson para a casa de repouso da Joanita e apresentou ambos. E ele disse a Joanita: "Você precisa contar o que o Bill fez, porque ele não pode assumir a presidência." E ela disse: "Mas de jeito nenhum, quem vai acreditar na pequena Joanita de Van Buren?" O que Joanita não fazia ideia era que essa conversa estava sendo toda gravada. E o Yakan, perturbado com a possibilidade do Bill se tornar presidente, decidiu pressionar Joanita para expor o caso. E ele então enviou a Joanita uma carta que mais tarde iria chegar às mãos dos advogados da Paula. E eu vou ler a carta para vocês agora. "Eu queria lhe escrever esta carta e dar minhas garantias pessoais sobre a situação que ocorreu recentemente. E estou lhe dando garantias como amigo e estou lhe fazendo uma promessa pessoal que fiz ao seu marido por telefone. Eu nunca faria nada para machucá-la. E esta é uma promessa de que posso viver com o resto da minha vida e estar em paz com o meu Senhor, pois agi da maneira responsável e cristã, sem ter que mentir. Eu gostaria de resumir os eventos até esta data. Quando a conheci há muitos anos, fiquei impressionado com você, com a pessoa e com a qualidade que você trouxe para a profissão de lar de idosos.
e gostei das conversas animadas que tivemos. Mas fiquei particularmente perturbado quando você me contou o que Bill havia feito e como isso a afetou, e você revelou em mais de uma ocasião os detalhes de como Bill a abordou pela primeira vez, interessado no negócio de casa de repouso. E então aqui ele começa a descrever exatamente como foi o contato e ele relata em detalhes também tudo que eu já narrei para vocês aqui anteriormente. Quando ele passa essa parte daquele evento horrível, ele diz: naquela época, nenhum de nós percebeu que Bill algum dia aspiraria a ser um candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Que choque agora perceber que ele possivelmente será presidente de um país livre e democrático, enquanto carrega tal culpa de tal agressão em suas costas. Por isso me sinto verdadeiramente deprimido e oro para Deus abençoar essa nação, apesar da liderança corrupta. Quando vi Bill ganhar a indicação democrata à presidência, a memória de nossas conversas voltou. Portanto, preparei um documento detalhando os fatos de tudo o que você me contou, com os nomes omitidos, e enviei por fax para o chefe de Nelson. Eu estava preocupado com a situação e queria que alguém com integridade fosse visitá-la sobre essa situação do Bill. Para ser totalmente honesto, quando Sheffield recebeu o fax, ele não sabia se o que estava escrito ali era verdade. Ele pensou que talvez pudesse ser uma armação dos próprios democratas. Conversamos ao telefone e ele concordou em vir e falar comigo enquanto visitava você. O encontro foi de respeito mútuo. E levei um gravador só para me proteger. Por isso gravei nossa conversa. A fita nunca deveria ser usada contra você. Contudo, confirmava a conversa e os eventos quase exatamente igual ao documento que eu havia enviado por fax ao Sheffield. Quando saímos da casa de repouso, ele ficou chocado e completamente emocionado com o que aconteceu com você. Nós dois perguntamos se você estava interessado em se apresentar, porque eu sei que isso vai libertá-la de uma culpa que você carrega há quase 14 anos. Sheffield também quer reunir outra vítima do Bill, e tudo isso deveria ser feito da maneira mais digna possível. Na sexta-feira, recebi um telefonema do Los Angeles Times perguntando se de fato a história era verdadeira, e eu confirmei que era. O repórter queria minha fita, mas eu não liberei para ele e nem mesmo deixei que ele ouvisse uma parte dela. No que me diz respeito, era confidencial e ainda é. Ele me perguntou se eu sabia onde você estava hospedada em São Francisco e eu disse que não. De alguma forma, ele a perseguiu e lhe encontrou. Se você se lembra, você nunca nos disse se sua viagem foi a negócios ou a lazer. Pouco tempo depois, recebi um telefonema da Associated Press e novamente confirmei nossa conversa, mas não liberei a fita e nem deixei qualquer parte da conversa ser ouvida. Se alguma declaração fosse feita, teria que partir de você e não de mim. Mais tarde naquela noite recebi um telefonema de mais pessoas perguntando sobre a fita. Estou cumprindo com minha palavra. Porém, meu único problema é perceber que você está negando a história. Você está mentindo, Joanita. Seja qual for o preço do seu silêncio, espero que valha a pena. E que vocês dois, no caso a Joanita e o marido, consigam se olhar no espelho e encarar a si mesmos diante de Deus. Minhas orações são para que Deus o abençoe em seus negócios e eu sinceramente quero que você fique bem. Eu acredito que você continuará a ser irreparavelmente prejudicada psicologicamente pela decisão de continuar mantendo esse ataque brutal dentro de si. Duvido que você seja a primeira vítima de Bill e com certeza não foi a última. Como afirmei acima, não vou liberar a fita que fiz e outros materiais de apoio. E você pode viver sua vida sem medo de que eu faça. No entanto, espero que um dia a verdade venha à tona. Sinceramente, Philip Yaca. E agora nós vamos conhecer a origem dos investigadores particulares. A segunda equipe jurídica da Paula, a firma Ryder, Campbell, Fisher, Pikes e Holmes, de Dallas, fazia uso frequente do incomparável trabalho de detetives dos Lamberts. E com a obstinação esperta de Rick e as habilidades naturais de Beverly de se relacionar com as mulheres, os Lamberts eram a escolha perfeita para o caso de Jones versus Clinton. E o trabalho deles era encontrar
encontrar James Doyce e entrevistá-la. Era ninguém mais, ninguém menos que Joanita. Nessa época, o Rick tinha 45 anos e a Beverly 37. E eles passaram a ver o caso Jones não apenas como um trabalho, mas também como uma causa. E a gente vai entender um pouco a origem desse casal. Quando a Beverly tinha 15 anos, ela participou de um acampamento de líderes de torcida na Southern Methodist University, em Dallas. E ela teve um vislumbre do homem de seus sonhos, um sujeito bonito e seguro de si. E ela disse à sua mãe que tinha certeza que casaria com ele. Infelizmente, este homem tinha 24 anos. E era muito velho para ela. E além do mais, ele estava no campus na qualidade de um oficial de narcóticos disfarçado. E este homem foi inesquecível para Beverly. E alguns anos depois, quando Beverly estava em seu primeiro ano na faculdade, ela decidiu procurar aquele homem e ela o chamou para um café. E eles se apaixonaram e estão juntos desde então. O policial de Dallas, o cara que havia trabalhado em casos de homicídio, vícios e narcóticos, e a bela jovem líder de torcida formaram o time Lambert. Uma parceria que os faria trabalhar juntos por anos no futuro, de maneiras que nem eles poderiam ter imaginado. O primeiro esforço colaborativo foi uma empresa de investigação privada. E eles também enriqueceram com o boom do petróleo no Texas durante os anos de 1970 e início dos anos 80. Os Lamberts, aliás, são os pais da cantora country vencedora do Grammy, Miranda Lambert. E quando Miranda tinha 6 ou 7 anos, ela também fazia parte da equipe. Ela foi levada em casos especiais. Um caso envolveu a esposa de um médico rico que passava a maior parte de seu tempo em seu luxuoso condomínio com sua filha. Aliás, esse condomínio era um resort. Esse médico suspeitou que sua esposa estava tendo um caso e contratou Bev e Rick para descobrir se suas suspeitas estavam certas. Rick colocou um chapéu flexível na cabeça e uma camisa havaiana. E ele ficou com um binóculo para fazer a vigilância necessária, enquanto Bev passou pelos portões de somente para membros. E ela fez amizade com essa madame, comprou 2 margaritas e esperou que toda a história viesse à tona, enquanto gravava toda a confissão daquela senhora. O gravador estava na bolsa de praia. Beverly havia instruído Miranda a procurar a filha da mulher na piscina e brincar com ela. E Miranda deveria se apresentar à sua nova amiga, a mãe dessa madame, dizendo que sua mãe era uma professora. Afinal, os professores são inofensivos. E essa mulher nem imaginava que seu amante, que era muito mais novo, estava envolvido em tráfico internacional de drogas. Em uma outra situação, os pais de Beverly vestiram Miranda com uma fantasia de líder de torcida e a mandaram para a escola para vender doces. E enquanto Miranda passava por essa escola em seu disfarce, ela conseguiu encontrar as provas incriminatórias que seus pais precisavam. A pequena Miranda nunca foi suspeita e jamais teve que comparecer ao tribunal. Ninguém nunca fez qualquer conexão de que ela havia fornecido tais informações. Beverly sempre disse que sua parceria com o marido era apenas uma operação familiar, mas tal modéstia era desmentida pelo histórico fenomenal que eles tinham. Um caso chegou a virar filme em Hollywood, quando eles participaram de um resgate de uma criança que havia sido sequestrada e escondida na Jordânia. Porém, a crise do petróleo devastou a economia do Texas no final da década de 80. E todos que estavam escorados nisso viram a falência chegar. Os Lamberts tinham construído uma casa nova, tinham 2 filhos, 2 carros, cachorros e alguns animais. Mas de repente, eles perderam tudo. E o telefone parou de tocar. Foi um período muito triste e sombrio. E para recomeçar, eles se mudaram para Lindale, uma pequena cidade escolhida pela Beverly porque ela ficou atraída pelo sistema escolar, que ela achava muito funcional. Ela queria que seus filhos experimentassem estabilidade e permanência. E ela alugou algumas terras agrícolas para manter o gado que eles haviam acumulado, e ela matriculou Miranda na primeira série. As crianças e os animais ficariam bem, mas Rick, por outro lado, não. Ele ficou muito triste por se dar conta que havia perdido tudo. E constantemente ele viajava até Dallas para procurar trabalho. Todos os dias, a Beverly levava Miranda para a escola e depois voltava para a fazenda para alimentar os animais. E enquanto caminhava pela terra,
ela orava: Deus, dei-me o chão que está sobre os meus pés. E eles alugaram uma casinha infestada de ratos que eles reformaram na tentativa de tornar um lar habitável. E o sonho de Beverly era ter uma grande casa branca, com varandas, que davam para uma antiga fazenda de cana-de-açúcar. E ela passava todos os dias naquele local e dizia: Deus, me deixe ter esta casa. Apenas alguns meses depois, Beverly ficaria surpresa por suas orações terem sido respondidas tão rapidamente. Um senhor em um macacão apareceu na varanda de Beverly e disse: você é aquela senhora que passa todos os dias pela Casa Branca da colina? E ela disse: sou. E ele disse: escuta, você não quer alugar minha casa? Eu posso te cobrar menos do que normalmente eu cobro. E ela perguntou: mas por que você está fazendo isso? E ele disse: é que eu ouvi a voz de Deus falando comigo para vir até aqui e ceder a casa para vocês. Depois que eles se estabeleceram e a vida retomou a estabilidade financeira, o caso da vida deste casal chegou em suas mãos. E eles se envolveram nas investigações envolvendo Bill de uma forma extraordinária. E vocês não vão acreditar até onde esse casal vai chegar. Após aplicarem uma pressão educada em Joanita, eles não desistiram. A gravação que eles fizeram da conversa de Joanita era permitido pela lei do Arkansas. E eles não estavam exagerando quando disseram para a Joanita que falaram com muitas pessoas. No total, eles conversaram com 209 testemunhas. E os eventos vão ficar desesperadores para esse casal. Eles já estavam no caso há incríveis 6 meses. E com a bombástica da localização de Joanita, outras revelações viriam à tona também. Uma noite, Rick recebeu uma ligação inesperada que fará com que os rumos se choquem definitivamente. Rick atendeu o telefone e ouviu uma voz: o meu nome é Barry Spivey e eu estou aposentado. E o Rick: e em que você trabalhava? Eu sou um ex-guarda-costas do governador Clinton. E eu ouvi falar do seu trabalho e tenho informações. E o Rick: informações de que tipo? E ele respondeu: do tipo que fez pessoas morrerem. Me encontre na estrada deserta no fim do sertão. Vou lhe contar tudo.